Shalom, mais uma vez juntos. Semana passada compartilhei com todos vocês acerca de 3 ingredientes indispensáveis para uma família bem-sucedida, falando um pouco sobre fé, paz e amor. Nesta oportunidade, que é uma oportunidade de promovermos o desenvolvimento da espiritualidade, eu selecionei um texto que está no livro de Jó. Para muitos estudiosos, o livro de Jó é o primeiro registro bíblico que existe. Para outros, é mais um livro que retrata a história de um homem e, na concepção de alguns estudiosos bíblicos, é a história de um homem que promove um pensar sobre a saga do sofrimento da humanidade. E o registro que trago para ser base para a nossa meditação desse tempo é Jó capítulo 1. Diz assim o texto: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E, levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Deus debalde? Essa expressão debalde quer dizer em vão. Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Esse registro introdutório nos permite ter uma compreensão daquele homem. Aquele homem que se constituía como pessoa com base nos seus valores, nos seus princípios, e que, com isso, atraiu o olhar de Deus, tendo diante de Deus uma vida aprovada. Certo dia, diz a Bíblia, que os filhos de Deus, e nesse versículo nós temos o entendimento que esses filhos de Deus, a palavra se refere aos anjos, sabendo, porém, que anjos não são filhos de Deus, eles são criaturas de Deus. Mas mais do que o que eu acabei de dar uma ênfase, é importante destacar nesse texto que nós podemos, a partir dele, ter uma compreensão da complexidade da vida. A vida nos permite conduzi-la por caminhos que nós entendemos que são os melhores caminhos, abrigando toda a nossa existência com base em valores inegociáveis. Olhamos para esse texto e vemos Deus destacando a integridade, a retidão e o temor daquele homem.
coisas que na humanidade onde nós vivemos e nessa sociedade pós-moderna perderam o valor. Coisas e princípios que hoje não constituem mais a sociedade em que nós vivemos, mas é aquilo que agrada a Deus. E quando nós olhamos para esse texto, vemos uma investida maligna, Satanás se voltando contra aquele que tinha a aprovação divina. E ele, diante de Deus, começa a construir um discurso confrontando ou justificando porque Jó tinha aquele padrão de vida. Porque Deus o tinha abençoado, cercado de bens, a boa mão de Deus estava sobre ele. E aí nós vemos Satanás querendo roubar ou dissipar tudo aquilo que era valoroso na vida daquele homem. Satanás não pediu para que os seus demônios entrassem na vida daquele homem, mas a investida maligna foi para que ele pudesse tentando aquele homem, provando aquele homem, levá-lo a renunciar os seus princípios e uma vida honrosa. Deus permite. E dentro dessa permissão, lendo mais à frente o texto, nós vemos a investida de Satanás contra toda a dimensão de vida que não só diz respeito àquele homem, mas a todos nós. Gostaria de aplicar neste momento a compreensão sua, essa investida maligna. Gostaria que você percebesse como Satanás age, não somente agiu na vida de Jó, mas age contra todo ser humano. Primeiramente, quando nós ampliamos a leitura e vamos mais adiante, nós vemos que Satanás agiu ferozmente contra a família daquele homem. Olhando para o texto mais adiante, veremos que Satanás destrói, ele mata os 10 filhos que aquele homem tinha. Ele ataca ferozmente a família. E nós estamos vivendo um tempo de ataques contra a família constituída, contra os valores, contra os princípios que há tempo atrás eram princípios norteadores, tanto de uma relação conjugal, como das interações de pai e mãe com os filhos e dos filhos com o pai. Havia mais obediência, havia mais temor, havia mais respeito, havia mais solidez nos relacionamentos conjugais. As pessoas, elas constituíam o matrimônio como algo sagrado. Hoje nós vivemos na época dos relacionamentos conjugais descartáveis. Até um tempo serve, depois troca-se por uma outra e por um outro. Vivemos um tempo que nós não temos essa percepção espiritual, que as coisas não são só do âmbito psicológico ou do natural. Há um planejamento no inferno atacando e assolando e dissipando os vínculos familiares. E às vezes nós não temos essa percepção de uma luta que enfrentamos dentro da nossa casa e no ambiente familiar. Outra coisa que acontece, quando lemos o texto e acompanhamos toda a história de Jó, vemos a investida maligna contra os bens que ele tinha alcançado. E o próprio Satanás diz que isso era porque Deus o abençoava. E ele investe contra tudo aquilo que aquele homem tinha, as suas fazendas, todo aquele acúmulo de bens durante anos que tornou aquele homem o homem mais rico do Oriente. Uma das investidas malignas mais fortes é na economia, nas finanças das pessoas, porque isso vai provocar uma certa desorientação emocional. E nós estamos vivendo um tempo que as famílias estão experimentando as ações malignas, mas também onde a economia está sendo afetada, onde as finanças de muitas pessoas estão chegando ao fim. Quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas um dia estavam com um ambiente onde elas podiam poder desenvolver o seu senso de utilidade, a sua competência profissional, mas elas foram despedidas. E este momento na humanidade nós podemos ver como algo que tem uma explicação científica
pode ter uma explicação política, mas acima de tudo há uma manifestação maligna contra as famílias e contra as pessoas. E as pessoas estão sofrendo. Quantas pessoas padecendo porque já não têm os recursos necessários para a manutenção das suas necessidades básicas. Quantos pais de família não tendo mais condições de dar para a família o que outrora era algo normal. Há um movimento espiritual promovido pelas trevas, e aí só é possível entender as coisas espirituais quem tem o Espírito de Deus. A própria palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então nós não podemos negar que nesse exato momento, diante de tudo que está acontecendo nas nações, nos países, há uma ação orquestrada das trevas e usa o coração daqueles que estão em posição de autoridade para atingir aqueles que nem imaginam a ferocidade maligna em dissipar os seus elos familiares, em afetar suas economias e levar o homem à destruição. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas a Bíblia diz que também o ladrão vem para roubar, matar e destruir. É a figura de Satanás que vem à terra com esse propósito, mas ele não se limita a isso. Lendo o texto e conhecendo a história de Jó, nós sabemos que depois de um tempo dele atacar a família de Jó, atacar as finanças de Jó e a economia de Jó, ele percebe que Jó mantém os seus valores, não negocia os seus valores, continua com integridade, continua com lealdade a Deus. E é isso que está faltando nos dias atuais. Homens e mulheres que se posturem diante do Deus eterno e demonstrem temor a esse Deus. Isso é necessário para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Estamos vivendo uma era onde os poderes estão corrompidos, o ser humano está corrompido, as organizações estão falidas, porque não prezam mais por princípios que são princípios inegociáveis, que servem não somente para dar base e solidez a uma sociedade saudável, mas que serve para a constituição de uma família ajustada e de um ser humano que seja um ser humano digno ao olharmos para ele. É um momento de batalha espiritual. Talvez você tenha sofrido ou esteja sofrendo com isso nesse exato momento. No seu casamento, dentro da sua casa. Não negocie os seus valores, não negocie os seus princípios. Isso é espiritualidade, isso é sabedoria de Deus. Deus nos chama para não negociarmos, independente do momento. A circunstância não era favorável. Aquele momento na vida de Jó era um momento de teste, de desafio. E para ampliar a ferocidade maligna, no intuito de conduzir Jó a um desvio ou a negação dos seus valores e do seu compromisso com Deus, sabe o que ele faz? Ele amplia o sofrimento. Às vezes na vida nós sofremos, e às vezes sofremos por um tempo, e às vezes sofremos numa determinada medida, mas às vezes isso vai se intensificando e o sofrimento se torna quase insuportável. Não foi diferente com Jó. Depois desses dois testes envolvendo família e finanças, diz a Bíblia que Satanás foi diante de Deus e pediu para testar Jó numa área que é uma área que mexe com o ser humano. Ele disse assim, olha, o homem ele pode até perder a família, ele pode ficar até sem dinheiro, mas uma das coisas que abala o ser humano é mexer com a saúde. E diz a Bíblia que ele atacou a saúde de Jó. Quando nós lemos o registro bíblico, diz que saltava do corpo de Jó chagas purulentas, de maneira que ele precisava jogar pó ou terra sobre a sua pele, coçava a sua pele com cacos de telha. Diz a Bíblia que aquele homem, ele se manifesta emocionalmente. Com certeza a Bíblia não esconde e a Bíblia deixa claro que Jó foi abalado emocionalmente. Quando nós passamos por essas infiltrações das trevas ou esses testes de pressão, é natural que nós vamos reagir emocionalmente. Somos seres psicológicos. Como psicólogo eu sei disso, que nós temos as nossas reações comportamentais.
E aquele homem procura entender o que estava acontecendo. Em determinado momento, ele atribui a Deus aquilo. Em outros momentos, ele começa a questionar Deus. E questiona o porquê Deus deu a ele a vida se ele estava sofrendo tanto. Diz a Bíblia que ele diz o seguinte em determinado momento do seu sofrimento: por que se dá luz aos aflitos e aos angustiados de alma? Por que eu estou vivendo diante dessa aflição? Melhor seria se eu já tivesse morrido. Às vezes o sofrimento é tão intenso que nós perdemos o desejo de viver. Nós perdemos as oportunidades de vislumbrar as saídas da vida. Chega um determinado momento que aquele homem está sendo tão testado e Satanás preservou a sua mulher para que em momento crucial da vida ela pudesse dizer, vendo aquele homem sofrendo de tal maneira, amaldiçoa o seu Deus e morre. Naquele momento, aquele homem revela toda a sua arquitetura interior e o seu compromisso de permanecer fiel mesmo diante da adversidade. Ele diz, eu sei que o meu Salvador vive e por fim se levantará. Estamos vivendo um momento desafiador e no meio desse desafio da humanidade, das nações, dessa investida contra a saúde, contra as finanças, contra as famílias, é importante nós termos um olhar além, que transcende a nossa capacidade limitada e humana de avaliar a vida e as circunstâncias. Podemos olhar para a vida e avaliá-la a partir do acúmulo de conhecimento e de sabedoria e de experiências que temos na vida. Podemos avaliar circunstâncias, situações da vida a partir da inteligência e a partir também das opiniões e dos comentários de outras pessoas. Mas nada melhor do que avaliar a vida à luz da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo nos diz que nós temos uma luta, e essa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades, as hostes espirituais da maldade. Estamos neste momento enfrentando batalhas espirituais. E o que devemos fazer nesse tempo? E aí vai a receita para você que quer continuar firme na presença de Deus, sendo aprovado por Deus. Porque esse homem que em determinado momento sofre tudo isso, padece, é testado na sua integridade, nos seus valores, resiste a tudo isso e lá no final a vida dele se torna extremamente abençoada. Sabe por quê? Porque ele permaneceu conectado com Deus, ele permaneceu alinhado dentro daquilo que Deus gostaria que ele demonstrasse para Satanás, que eram os princípios de um homem reto, de um homem justo, de um homem temente a Deus, de um homem que não se vendia realmente. E aqui nós temos o verdadeiro homem que não se vende, diferentemente do que nós temos ouvido nas mídias atuais. Esse homem é testado e esse homem é aprovado. Talvez você esteja passando por algum teste nesse exato momento. Pode ser no seu casamento, para você ser infiel aos princípios, aos valores, aos seus votos diante da sua esposa. Pode ser que nesse exato momento você está sendo testado para virar as costas para a sua família, abandonar os seus filhos ou sair da sua casa. É tempo de você ter um olhar para a vida além da sua capacidade e olhar para o alto e enxergar a vida na dimensão de uma batalha espiritual, de uma luta contra as trevas, dependendo de Deus. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra um movimento do inferno. E você pode resistir, não pela sua força, não pela sua capacidade, mas pela sua abertura para que Deus encha o seu ser dele. Nós não podemos vencer o inimigo, mas Deus em nós pode derrotar os nossos adversários. E mais ainda o adversário das trevas, Satanás e seus anjos. Satanás quer destruir, quer matar, quer acabar com o ser humano, criatura de Deus, filhos de Deus que foram lançados na terra para adorar a Deus e viver em conexão com aquilo que Deus se satisfaz. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus é testado, é tentado por Satanás.
E quando ele passa por essa tentação, ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uma das formas de vencermos as investidas de Satanás contra as nossas finanças é nós permanecermos alinhados com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Desenvolvemos a nossa fé quando construirmos uma trajetória existencial, quando fazemos as nossas escolhas, não a partir da nossa visão limitada de vida, mas a partir dos princípios que saem do trono da graça de Deus. É quando a palavra de Deus ela dá direção para você decidir, para você escolher, para você existir a partir não dos seus desejos, seus interesses, mas a partir daquilo que Deus aprova, daquilo que Deus se satisfaz. Quando nós olhamos para a última investida de Satanás contra a vida daquele homem, e aí nós, moldados e alicerçados na palavra, nos lembramos de tudo. Ele tentou atacar a saúde de Jó, ele tentou atacar a saúde daquele servo de Deus, mas Jó permaneceu ali fixado em Deus, alicerçado em Deus. E aí nós podemos lembrar da palavra de Deus, que Jesus veio para os enfermos, veio para aqueles que às vezes são acometidos de doenças. E a maior doença humana não é biológica, não é física, mas é da alma. E talvez Satanás nesses dias tenha atacado a sua saúde psicológica. Quantas pessoas hoje dentro de casa com medo, ansiosas, perturbadas, em declínio emocional, desanimadas, sem saber o que vão fazer da vida. E para isso, a forma de você combater todo esse mal de investida maligna contra a sua saúde, talvez física, mas também espiritual e emocional, sabe o que é? Contar com o médico dos médicos. A resposta não vem das organizações envolvidas com saúde, a resposta não vem da OMS, a resposta não vem do ministro da saúde, mas vem daquele que é o médico dos médicos. E em todo o seu ministério, ele dá evidência do seu poder curador, do seu poder restaurador. Eu não sei como está a sua vida, pode ser que você esteja nesse exato momento sendo testado uma dessas 3 áreas. E a resposta de Deus é Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós permanecemos firmes e não negociamos os nossos valores. Em Jesus Cristo, nós sabemos que temos a provisão diária. Pode faltar algumas coisas que tínhamos antes, mas aquilo que é necessário, Deus não deixa faltar. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E a Bíblia diz que Jesus é aquele que nos chama até Ele, e nele nós encontramos saúde para vivermos uma vida saudável e equilibrada. No meio das tormentas, das tempestades e das investidas do mal. Coloque a sua vida na mão daquele que é mestre por excelência em conduzir a nossa vida ao porto seguro. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus possa fazê-lo mais do que vencedor.